Meus amados, abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos falar sobre vivendo o novo de Deus, ou vivendo coisas novas da parte de Deus, vivendo o novo que o Senhor tem para nós. Então, Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela. Você que tem a Bíblia no celular, destrave a Bíblia. E você que está com preguiça, olha aqui para a parede. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Daqui a pouco nós teremos a ministração da ceia do Senhor. O pastor Vicente vai estar ajudando a gente com essa parte da ministração da ceia. Vivendo o novo de Deus. Isaías 43, 18 e 19. Amém? Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e um riacho nos lugares ermos. Ermos é uma palavra para seco. Lugar seco, sem água. Vou ler de novo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos nos lugares secos. Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. E que seja um momento aqui muito especial do agir do Teu Santo Espírito, confirmando a Tua palavra nos nossos corações. Bendito seja. Oramos em nome de Jesus. Esse também não é o texto mais conhecido de Isaías, a exemplo do texto que nós utilizamos de Ezequiel. Qual que é o texto mais conhecido de Isaías? Isaías já fica mais difícil, tem vários textos bem conhecidos, mas talvez Isaías 53, né? Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos, né? Homem de dores, e não fizemos dele caso algum. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, fomos saradas. Esse é o texto mais conhecido de Isaías. Só que esse texto que eu estou trazendo para os irmãos aqui hoje é um texto que fala muito ao meu coração, porque ele sintetiza a mensagem de Isaías. Isaías foi um profeta do período do exílio babilônico também. Período muito difícil para a nação de Israel. Porque Israel havia sido escrava no Egito durante várias gerações, experimentou a liberdade, a conquista, ter a sua terra, criar a sua família, ver a sua descendência viver em liberdade. De repente, houve a queda de Jerusalém e são levados cativos, né? Toda a força de trabalho, todo mundo que podia ter algum valor foi levado para a Babilônia. E era o pior lugar para que uma pessoa temente a Deus vivesse, era justamente a Babilônia. E Deus levanta o profeta Isaías nesse momento da história, e a mensagem de Isaías tem basicamente dois viés. A primeira tem a ver com esse texto que eu acabei de recitar aqui, de Isaías 53. Isaías é um profeta que a gente chama de profeta messiânico. Isaías fala da vinda do Messias. Ele traz essa esperança de que o Salvador ele estava próximo de vir para a nação de Israel. Então tem essa mensagem messiânica de anunciar Jesus Cristo. Né? Só que tem um segundo viés na mensagem de Isaías que tem a ver justamente com esse período do cativeiro babilônico. E a mensagem de Isaías se resumia dizendo o seguinte: olha, está difícil, mas está acabando. Deus vai mudar a realidade de vocês. Está sofrido, mas está acabando.
porque Deus vai livrar a nação de Israel desse cativeiro. O inimigo é poderoso? É, mas ele vai cair. Esse é o segundo viés da mensagem de Isaías. Então, se você sentiu curiosidade, leia o livro do profeta Isaías inteiro. E você vai perceber esses dois viés em toda a extensão do livro, né? E esse texto aqui especificamente, ele tem uma aplicação direta. Eu expliquei na quarta-feira e também no domingo, hoje de manhã, que todo o texto bíblico tem uma aplicação direta, um significado para aqueles primeiros leitores, para aquele primeiro povo que recebeu essa profecia e teve o primeiro contato com esse texto. Tem uma aplicação direta, mas a Bíblia ela também é universal. Aquilo que foi revelado para aquele povo tem um significado para nós hoje. Para aquele povo, essas palavras aqui do profeta Isaías tinham a ver com o final do cativeiro babilônico. Claro que era, esse exílio babilônico. Então, quando eles ouvem o profeta dizer o seguinte: olha, parem de viver no passado, parem de se preocupar com o passado, parem de lembrar que vocês foram vitoriosos no passado e agora vocês são exilados, são escravos, são prisioneiros. Para de pensar nisso, porque eu, Senhor teu Deus, posso abrir um caminho novo onde vocês não estão enxergando esperança. Tem uma aplicação imediata o texto, claro que tem. Só que esse texto fala muito ao meu coração, porque nós somos iguaizinhos a essa nação, esse povo. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos na nossa vida que a gente sente como se a gente estivesse fora do lar, fora da casa. A gente sente como se algo estivesse errado ali, algo não estivesse dando certo. E é muito comum entre nós seres humanos a gente começar a pensar no quanto nós éramos felizes em algum momento do passado, né? É muito comum. É só começar a tocar música antiga, né? Aí você fala, ai, como era bom nessa época. Né? A gente tem muito isso, de ficar com a nossa cabeça no passado, e a gente sempre acha que o que passou é melhor do que a gente vai viver. Mas a palavra que Deus tem para você nessa noite é: não importa se o seu passado foi bom ou se foi ruim, não importa. Deus tem algo novo para você viver. Deus tem algo novo para você viver daqui para frente. Né? Daqui para frente, daqui para frente. Essa é a ênfase, né? Deus tem algo novo. Então, a nação de Israel ficava pensando assim: Deus levantou Moisés, livrou a gente do Egito, glória a Deus. Deus fez a gente atravessar o mar em terra seca, glória a Deus. Deus fez a gente derrotar Jericó, conquistar a terra, glória a Deus. E agora a gente está aqui exilado. E a palavra do profeta é: eu vou fazer vocês viverem coisas novas. E o que eles viveram depois disso, gente? Eles viram a queda da Babilônia, Jesus Cristo veio em carne, viram os milagres de um Deus vivendo entre nós, porque Jesus Cristo é Emanuel, Deus entre nós, viram os milagres, viram Jesus Cristo ressuscitando e viram o nascimento da igreja do Senhor. Então essa profecia já se cumpriu para aquele povo. Só que essa mesma promessa de que Deus quer fazer você viver coisas novas também está disponível para você. E eu quero que você saiba, Deus quer fazer você viver coisas novas. Amém? Graças a Deus. Muito bom. Então esqueça do que se foi. O versículo 18, parafraseando o versículo 18, vai dizer assim: ó, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Estou parafraseando, tá? Que Deus está dizendo aqui é isso: olha, gente, eu já fiz muita coisa. Mas se você ficar só pensando no passado, você não vai ter condição de viver o presente e viver o futuro. A gente tem que entender que o passado ele é importante, mas ele já foi. Eu não tenho como reviver o passado. Não tem como.
Uma coisa interessante sobre o passado é o seguinte. Se tem uma coisa que é natural do ser humano, é achar e idealizar coisas, né? Então, às vezes, uma coisa que você não viveu no passado e você gostaria de ter vivido, você acha que aquilo poderia ser o melhor para você. E, às vezes era bom até você ter vivido logo para você já se decepcionar de uma vez, né? Ou quando você teve uma fase muito boa na tua vida, você acha que aquela fase foi a melhor, que não vai ter coisa melhor do que aquilo. Só que o nosso Deus é um Deus de novidades. É um Deus que ele mostra para a gente um deserto que aos nossos olhos não tem muito o que fazer ali, e ele faz um caminho no deserto. Deus ele mostra para a gente um lugar seco que aos nossos olhos não vai crescer nem mato, e Deus faz criar um riacho num lugar seco. Deus ele faz do nada, gente. Deus ele faz do nada, acredite. Às vezes você está esperando um sinal de que tem algo que Deus vai fazer. Gente, Deus faz do nada. Como é que Deus fez o homem? Aliás, vamos começar. Como é que Deus fez toda a criação? Do nada. Disse Deus, haja luz. Uf. Deus faz do nada. Porque a matéria-prima de Deus é Ele mesmo. A matéria-prima de Deus é Ele mesmo. É a graça dEle, a vontade dEle. Né? Então, meus amados, a gente está chegando aqui no final de 2022, né? Daqui a pouco já começa aquela nostalgia, você analisando o que você fez, o que você não fez, né? Fazendo aquele balanço, se foi bom, se foi ruim. Posso te falar uma coisa? Tanto faz. Tanto faz. Porque você não tem como mudar. Se você fez coisas boas, se alegre. Se foi ruim, vai fazer o quê? Então, como o texto diz, não adianta viver olhando o passado, ou viver no passado. A gente tem que viver olhando para frente, entendendo que Deus tem o melhor para a gente, né? Deus tem algo diferente. Então, não vivam no passado, que é o termo que a NVI, que a gente utiliza, né? Porque, meus amados, se nós não deixarmos as coisas velhas para trás, fica impossível viver algo novo. Deixa eu dar um exemplo prático. Exemplos práticos são bons, né? Então, você vai numa loja de móveis e vê um sofá lindo. Você vê um sofá, você fala, esse sofá é o meu sonho. Certo? Aí você não compra na hora e vai para casa. Presta atenção. Aí você vai para casa, sonhando com aquele sofá novo. Só que quando você chega em casa e olha na tua sala, o que tem lá na sala? Um sofá velho. Certo? Mas não é novinho. Como diz o brasileiro, saiu da loja, é velho. Né? Você chega na tua casa, tem lá um sofá usado, não vou chamar de velho, usado. Certo? Mas você quer um sofá novo. Só que para você colocar um sofá novo na tua sala, como é que você faz? Não dá para colocar em cima do velho, né? Você tem que tirar esse é um momento difícil. Porque você gosta do velhinho também. Você olha para o sofá, ele já tem o teu formato. Né? Você senta assim, ele já encaixa, né? Não é assim? Só que, meus amados, para você colocar o sofá novo, o que você tem que fazer? Você tem que se desprender das coisas velhas. Se fosse uma igreja pentecostal, nessa hora ia falar assim, Deus, fala, Senhor. Né? Você tem que se desprender do que é velho. Então, a mesma coisa serve para tudo na nossa vida. Se você quer viver coisas novas, você não pode ficar se apegando com coisas antigas. Senão você não abre espaço para viver coisas novas. Então, abra o teu coração para que Deus faça coisas novas na tua vida. Né? Porque você pode ter um emprego. O emprego pode ser bom, pode ser ruim, pode ser o melhor de todos. Né? Você pode ter lá, sei lá, você foi
campeão de um esporte qualquer quando você era mais jovem. Sei lá, você ganhou algo que te deixou famoso na tua cidade. Beleza, gente. A gente não vive de passado. Não vive. A gente só vive de futuro. Então eu preciso aprender a não ficar apegado com as coisas antigas, porque elas não vão me dar combustível para ir para frente, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que os sonhos que eu tenho para frente, eles são mais valorosos do que algo que eu já não posso reviver mais. E é justamente aí que entra o texto que nós abrimos esse culto, Jeremias 29:11. Quando Deus levanta o profeta Jeremias para dizer o seguinte: ei! Você está achando que os seus planos são bons? Você está achando que aquilo que você está sonhando é bom para você? Quem sabe o que é bom para você sou eu que sou o Senhor. Eu sei o que é bom para você. E eu quero fazer vocês viver coisas boas, prósperas, e não fazer mal para vocês. Quando nós confiamos que Deus tem o melhor para nós, a gente tem que entender que o melhor, às vezes, a gente não traduz como sendo bom. Grava o que eu estou falando. Às vezes, o melhor de Deus para a sua vida, naquele momento, você não traduz aquilo como sendo bom. Você acha que é ruim. Você só vai entender que foi o melhor para a tua vida quando passa um tempo e você fala: louvado seja Deus pelo livramento que Ele me deu. Às vezes eu vejo as pessoas ansiosas, querendo comprar alguma coisa, né? Querendo trocar o carro, querendo comprar uma casa, e não vai dando certo, não vai dando certo. E a pessoa fala: é o capiroto que está atrapalhando a minha vida. Capiroto também é chamado de Satanás, tá? Só para vocês entenderem. Nossos irmãos do Nordeste gostam de chamar eles de capiroto. Né? Não é o capiroto lá? Coisa ruim. É o tinhoso. Tem vários nomes. E a pessoa acha: não, é Satanás que está atrapalhando, não está dando certo aqui, meus amados. Às vezes lá na frente você vai ver que era Deus te impedindo de fazer uma coisa que só ia ser tropeço na tua vida. A gente tem que entender que Deus tem o melhor para a gente, tem mesmo. Deus tem o melhor para nós. Amém? Então a gente precisa usar o nosso passado não como uma cadeira de balanço, que a gente fica lembrando do passado, meio que está hipnotizado de quanto aquilo era bom. Não. O passado para nós é uma plataforma que forma o nosso caráter, que ajuda a gente a amadurecer, mas que tem que nos levar para frente, para viver coisas novas, né? O passado, ele é como um carro na estrada. Quando você está com o carro na estrada, você tem 3 retrovisores, né, normalmente. Você tem um do teu lado esquerdo, você tem um retrovisor do lado direito, tem um retrovisor no meio. Tem 3 retrovisores. Mas o retrovisor só serve para você evitar acidente, evitar problema. Porque se você não olhar para frente, nem futuro você vai ter. E na primeira curva você passa direto. Certo? Então, um bom exemplo do que eu estou falando é quando você está dirigindo. Você olha mais para frente ou você olha mais no retrovisor? Porque não faz sentido olhar no retrovisor. Você não dirige olhando assim. Dirige olhando para frente. Então, o passado, ele tem que servir para nós como lição, como aprendizado, como referência do que dá certo, do que dá errado. Mas não, a gente não pode ter os nossos olhos naquilo que já foi. A gente tem que olhar para frente. Novos objetivos, novas coisas a conquistar. É sempre assim. Deixa eu falar para vocês sobre música, por exemplo. Quando o Ministério Vencedores por Cristo surgiu na década de 70, eles eram revolucionários. Revolucionários. Eles criaram o conceito de corinho, que eram aquelas músicas que não eram cantor cristão, mas que as igrejas começaram a amar, a cantar, a repetir. Os arranjos eram bonitos. Aquilo ali era novo, era de vanguarda. Vocês conhecem a palavra vanguarda? A palavra vanguarda já é uma palavra antiga, né? Então, aquilo era novo, aquilo
do futuro. Todo jovem queria ser aquilo. Meus amados, eu tenho lá uma pastinha com todas as músicas do Vencedores por Cristo. As primeiras músicas, a Tiane vai me matar agora porque ela não gosta quando eu sou sincero pregando. As primeiras músicas eram ruins de arranjo. Ruim. 2, 3, 4 arranjozinhos lá e você vê aquela coisa bem amadora mesmo. E as músicas eram boas, mas os arranjos eram ruins. Mas eram ruins, por que era ruim? Por que eu leio como ruim? Porque depois de Vencedores por Cristo, eles abriram um caminho no deserto para coisas melhores que Deus foi dando para o povo aqui, o povo evangélico no Brasil, coisas melhores, trabalhos melhores. E a gente foi se acostumando com coisas muito melhores. Mas naquele momento, quem olhava aquilo naquele momento, falava, isso aqui é muito bom. Então, por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente tem um conceito de algo que é bom, mas... E era bom de fato mesmo, continua sendo bom, mas para aquele momento, naquela época, Deus já foi dando coisas melhores, maiores. E a gente tem que ter a cabeça aberta e o coração aberto para o que Deus tem de novo para nos dar. Novidade, coisas novas. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, né? Filipenses 3, 13 e 14. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre esse sentimento em relação ao passado, em relação ao futuro, ele deixa para nós uma palavra muito abençoada ali em Filipenses 3, 13 e 14, quando ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Aí ele vai dar um conselho aqui com base na experiência de vida dele. Ele diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, deixando para trás as coisas que ficaram para trás, porque não importa se isso foi bom ou se foi ruim. Pode ter sido excelente, pode ter sido péssimo, mas é passado. E avançando para as coisas que estão adiante, eu prossigo na direção de um alvo. De um alvo. Existe um alvo genérico para todo cristão e existem alvos que são específicos, né? O alvo genérico para todo cristão é a busca da santidade a cada dia, o serviço cristão, né? E você ser chamado pelo seu nome no dia do juízo final, né? Domingos, vinde bendito do meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado. Não é o que você espera? Então, objetivo genérico para todo cristão. Agora, existem objetivos específicos. Talvez você colocou no teu coração lá, eu quero ser um diácono na casa do Senhor. Ok, é um objetivo específico. Eu quero formar uma família, né? Cadê os encalhados? Encalhado aí tem não, né? Só tem os novinhos, olha lá. Nem para usar de exemplo, Arthur. Quantos anos você tem, Arthur? Nem dá para usar de exemplo ainda. O Mateus já está quase indo para a lista dos encalhados ali, hein, Mateus? Mas você coloca no teu coração, eu quero achar uma esposa, eu quero formar a minha família. São objetivos específicos. E se você quer formar uma família, quer ter uma esposa, adianta você lembrar da primeira namoradinha da escola? Não, né? Você tem que ir nos cultos de jovem, vou dar a dica. Vai nos cultos de jovem. Você fica olhando os grupos de dança. A Tiene está rindo porque o dia que ela deu em cima de mim, é brincadeira. O dia que eu olhei para ela de uma maneira especial foi um dia que ela estava num grupo de dança. Vocês já sabiam que a Tiene dançava, não? Sabia? Não? Hã? Então, quando você como diz Paulo, eu paro de olhar para trás e olho para o alvo. Meus amados, essa caminhada em direção ao futuro, tem uma coisa que a gente precisa saber. Quando você vai fazer uma caminhada,
ela vai exigir de você esforço. Você conhece alguém que vai para uma academia ou vai fazer caminhada no parque e coloca um saco de cimento nas costas? Não, eu não conheço ninguém. Você coloca o tênis mais leve, coloca uma roupa leve, coloca um boné para não queimar a careca do sol, pega uma garrafinha de água, o mínimo possível, e vai caminhar. Por que muitos acham que a gente vai caminhar na direção de coisas novas, do futuro, carregando coisas antigas, gente? Peso desnecessário. Tanto peso desnecessário. A gente carrega mágoa, feridas, intrigas, decepções, tristezas, experiências ruins. A gente carrega tanta coisa que só é peso desnecessário para a gente caminhar na direção do nosso futuro. Não faz sentido, nem do ponto de vista lógico. Para caminhar para o nosso objetivo, a gente só carrega aquilo que é necessário. O que é necessário para alguém que vai fazer exercício? É necessário uma garrafinha de água? Sim ou não? Sim, então carregue. Se for no sol, é necessário um protetor solar? Então carregue. É necessário uma barrinha de cereal porque vai dar fome, vai baixar a energia? Então carregue. Agora, é necessário você levar, exemplo, um daqueles rádio toca-fita antigo, você leva aqui. Já viu aqueles filmes dos anos 80, né? Você leva aqui e vai fazer caminhada. Não, o que você faz? Um fonezinho aqui, de preferência sem fio, não é? Meus amados, na caminhada cristã é a mesma coisa. Se você está achando que vai alcançar coisas no teu futuro, que Deus tem planejado para você carregando coisas do passado, esquece, você está no caminho errado. Hoje é o dia de você deixar isso para trás. Hoje é o dia de você falar, não carrego mais. Se for necessidade de você liberar perdão para alguém, libere hoje. Se for necessidade de você tratar uma amargura do teu coração, trate hoje. Se for necessário você parar de reclamar porque você perdeu alguma coisa, pare de reclamar hoje. Porque não faz sentido para quem quer chegar em algo novo ficar carregando coisa velha. Não faz sentido nenhum. A gente precisa buscar coisas novas, né? E essa decisão, né, quanto ao que você vai fazer hoje, vai determinar o teu futuro daqui para frente. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é não ficar vivendo no passado. Mas o segundo ponto é, para que a gente viva o novo de Deus, a gente precisa crer que Deus está preparando algo novo. Eu preciso crer que Deus está preparando algo novo. E parafraseando o versículo 19, na parte A, a gente poderia ler esse versículo da seguinte maneira: pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Deus, ele está preparando muitas coisas novas. A gente precisa ser otimista, a gente precisa ter fé e crer que Deus tem algo novo para a gente. Agora a gente começa a entrar aqui na esfera da nossa parte. A gente precisa crer que Deus tem preparado algo novo. E Deus prepara coisas novas o tempo todo, gente. O tempo todo. A igreja, ela já tem 2000 anos, mais de 2000 anos de história. E em toda a história da igreja, Deus foi fazendo coisas novas, coisas maiores, coisas melhores. A gente precisa colocar nossa fé de que Deus tem algo novo, né? Deus faz coisas novas todo dia, todo dia. O tempo todo, Deus está preparando coisas novas. Mas talvez você pense assim, pastor, eu não tenho fé. Eu não estou apto, eu não estou apto para olhar e confiar que Deus tem o melhor para mim. Eu não consigo, eu não me encaixo nisso aí. Não dá para mim. Eu não consigo olhar para frente e ver algo que eu não estou enxergando. Eu não tenho essa fé. Eu preguei há 2 ou 3 domingos atrás, um pouco mais que isso, que não decidir também é uma decisão, né? Quando você não decide, você está tomando uma decisão de não decidir. Então, quando você diz assim,
não, eu não vou fazer nada, eu não vou trabalhar a minha fé de que Deus vai me dar algo novo, porque eu não consigo. Você está decidindo não ter fé que Deus tem algo novo para você. Não existe neutralidade. Não existe. Você está tomando a decisão de que você não quer acreditar que Deus tem algo novo para você, né? E por causa da indecisão, porque é difícil mesmo, a gente sair do nosso conformismo e dar um passo de fé na direção de Deus, dizendo, Deus, eu confio que o Senhor tem algo novo para mim. É difícil mesmo, porque tira a gente do nosso conforto. Só que a falta de decisão, presta atenção no que eu quero te falar agora. A falta de decisão, ela cria algo terrível. As pessoas que não tomam a iniciativa de mudar o seu estado, geram em si algo terrível, que é a morte em vida. A pessoa nunca sai do lugar, nunca sai do seu estado de estagnação, nunca exercita a fé, sempre fica na mesma coisa. Essa pessoa está fadada a chegar no final da vida, olhar para trás e perceber que ela não viveu. A pior morte é a morte em vida. É por isso que é muito melhor o desconforto de você se forçar a exercitar a tua fé e buscar coisas novas, do que você se conformar com coisas antigas, né? A maior perda da vida é a morte em vida, gente. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que a vida cristã é de hoje para frente, de agora para o futuro. E eu quero falar mais uma coisa para você. Não tenha medo da frustração, tá? Não tenha medo da frustração. Ah, pastor, eu tenho medo de colocar a minha fé, de que Deus vai fazer algo novo, aí Ele não faz. E aí, como é que eu fico? Eu tenho aprendido uma coisa sobre Deus. Deus, ele é muito diferente da gente. O ser humano, ele tem muita iniciativa e tem pouca conclusão. Ou como diz uma irmã em Cristo que eu conheci, ela era dona de uma escola, e toda vez que os funcionários dela começavam alguma coisa e não terminavam, ela dizia assim, vocês são muito bons de iniciativa e péssimos de acabativa. Não existe essa palavra, tá? Não coloquem no vestibular, no Enem, porque vai dar errado. Mas nós somos muito bons em começar as coisas e não terminar, mas Deus não é assim. Não tem nada que Deus comece que no mundo espiritual já não tenha terminado. Não tem nada que Deus comece que Ele não vai completar. Não tem nada que Deus inicia que não vai ter um desfecho final. Não tem nada que Deus coloca na tua vida que Ele já não tem um propósito. Então, eu não preciso ter medo de me frustrar, porque se Deus começou uma obra, Ele é fiel para completar. Tem até uma musiquinha disso, sabia? A musiquinha era alguma coisa do tipo... Deus começou uma obra em mim, eu não lembro de ter, lembra? É fiel para completá-la. É mais ou menos isso. Deus, ele é fiel para completar aquilo que ele começa. Deixa eu falar uma coisa aqui para ilustrar. Eu, no começo aqui, antes de dar as 7 horas, que é o horário que a gente começa o culto, as pessoas estavam brincando com a Alícia. A Alícia é a filha do Peter e da Carlinha. Estava brincando ali com a Alícia. Porque a Alícia está dando os primeiros passinhos, né? Está exercitando ali os primeiros passinhos. E estava todo mundo ali, com o olhinho brilhando, vendo ela ensaiando os primeiros passinhos ali. Vocês conhecem alguma criança que levanta e anda? O que acontece com a criança quando está aprendendo a andar? Levanta, cai, bate a cabeça, bate a boca, dá 2 passos, cai para frente, cai para trás. Não é assim? E aí, o que ela faz? Ela para, ela não anda mais. É assim? Não, se fosse, nós estaríamos todos engatinhando, né? Não. A criança levanta e começa a caminhar para frente de novo. Então, meus amados, não importa se você começou a viver a experiência de ter fé em Deus e pela sua fraqueza, a sua perna bambeou e você caiu.
Não importa, se você desequilibrou, acredite, se você colocar a tua confiança no Senhor, Ele vai firmar os teus passos, vai te dar equilíbrio e vai fazer você viver coisas novas. Com certeza. É importante a gente entender isso. Eu preciso colocar minha fé em ação, entender que quem fortalece para que eu tenha mais fé é o próprio Deus. Quem anda com Deus só tem um risco. E o risco é desfrutar de coisas novas. Só esse. Tem mais outro risco. Terceiro e último ponto desse sermão. Confie que amanhã será muito melhor do que hoje. Confie que amanhã será muito melhor. Versículo 19, a última parte do versículo. Abrirei um caminho no deserto e rios nos lugares secos, áridos. Abrirei um caminho no deserto e rios nos lugares secos, áridos. Né? Deus, Ele não só faz, como Ele nos surpreende. Deus nos surpreende. Porque é fácil você ter fé quando você está vendo alguma coisa acontecer. Né? Então, você está vendo alguma coisa acontecer ali, você fala, aquilo ali vai ser uma bênção. Você está vendo. Só que Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Né? Ele pega uma coisa que para nós é um deserto, sem esperança, e Ele abre um caminho ali. Ele pega um lugar seco, sem vida, e abre um rio naquele lugar, uma fonte de águas. Deus é especialista nisso. E quando a gente pensa na nossa vida, a gente elege várias partes da nossa vida que são como desertos, né? Ah, pastor, o meu casamento é como um deserto. Não vejo muita esperança. Pastor, relacionamento com os meus filhos é como um deserto. Já não tem diálogo, já não tem respeito. Né? Errei muito no passado, agora está difícil. Pastor, eu estou numa situação financeira tão complicada, mas tão complicada, que eu não sei como eu vou sair disso. Deus não está prometendo asfaltar uma rua que existe. Deus não está prometendo alargar um rio que está assoreado. Deus está prometendo fazer um caminho onde não tem lugar e fazer um rio onde teoricamente não tem mais esperança, gente. É assim que Deus faz, Ele nos surpreende com aquilo que Ele tem de novo para a gente. Então a promessa do Senhor não é só que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer algo grande, algo novo, algo que vai chamar a nossa atenção. E se Deus fizer um rio aonde você achava que não tinha mais esperança, não seja bobo não, mergulha logo nisso. Entendeu? Ah, o meu filho não fala comigo. Se ele falar bom dia, já puxa assunto. Já puxa assunto. Se ele respondeu bom dia, opa, já pergunta como é que foi ontem. Ah, pastor, eu não consigo melhorar no emprego. Passou o patrão, falou, ô patrão, tudo bem? Ó, fui o funcionário do mês, viu? Olha para mim aqui, estou aqui. Se ele der um sorrisinho, se joga. A gente precisa ler as pequenas coisas como sendo os pequenos grandes inícios de Deus. A gente falou disso semana passada. A gente tem que valorizar os pequenos começos. Vamos lá, vamos ensaiadinho? A gente tem que valorizar os pequenos começos. Deus não faz grande, não. Ele faz pequenininho e a coisa vai crescendo, vai se ampliando. Né? Então, a gente precisa sair da inércia e entender que Deus tem algo para fazer. Né? Então, não tenha medo de deixar essa zona de conforto. Né? Mergulhe, coloca a sua fé em ação. Faz com que a sua fé te leve a viver coisas bem maiores em Deus. A gente precisa viver o sobrenatural de Deus, ou o supra, seria a palavra correta, natural de Deus. Né? Aquilo que não faz sentido aos olhos humanos, mas Deus tem para a gente. O normal de um deserto é você falar, isso aí não vai dar em nada. Deus faz o caminho. O normal de um lugar seco, você falar, isso aí não nasce nem em capim. E Deus faz o rio. Porque Deus, ele é especialista em tirar do nada coisas para a nossa bênção, para a nossa
alegria como servos dele, né? Então, como eu falei, as mudanças são necessárias. São necessárias. Em Marcos 9, versículo 23, Jesus é abordado ali por uma mulher que estava com problema com o filho. E essa mulher, ela aborda Jesus de uma maneira interessante. Ela diz assim, se pode, né? Se o senhor puder, se o senhor tiver condição, se o senhor tiver capacidade. Foi assim que ela se dirigiu a Jesus, né? E aí Jesus responde para a mulher, Marcos 9, 23, se podes? Se podes? Tudo é possível ao que crê. Porque para Deus nada é impossível. Mas às vezes a nossa limitação é justamente a nossa fé, a nossa capacidade de crer. Então, quando eu creio que Deus ele tem algo novo, né? Quando eu creio que Deus tem algo especial para mim, que eu posso viver coisas novas na minha vida, eu começo a exercitar a minha fé. E nada é impossível para aquele que tem fé. Então, resumindo a mensagem de hoje para vocês. Esqueça do que já foi. Esqueça do que ficou para trás. Né? Não importa se você foi, agora levando o texto para o original, né? Não importa se você foi liberto do Egito, não importa se você passou no mar vermelho, em terra seca, não importa se você conquistou Jericó, não importa se você conquistou Canaã, não importa o que está para trás. O que importa é o que está para frente. O que Deus preparou para aquele povo na frente? A queda da Babilônia, a volta para Jerusalém, a reconstrução do templo, Jesus Cristo vindo como Messias, a obra terrena de Jesus, mostrando sinais e maravilhas no meio do povo, Jesus ressuscitando, a vinda do Espírito Santo em Atos 2, a igreja crescendo e fazendo obras que chegaram até nós. Então, da mesma forma que aquele povo foi alertado pelo profeta de parar de olhar para trás e olhar para frente, porque Deus tinha coisas melhores, é a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite. Não importa. Pode ser que a gente já tenha vivido coisas muito boas, mas Deus tem coisas melhores ainda. E eu posso dizer, como testemunho, que Deus fez grandes coisas por essa igreja nesses últimos 2 anos. E não foi por minha causa, foi porque Deus tinha um propósito nesse lugar. E quando Deus te atraiu para vir para cá, é porque Deus queria usar a sua vida. Quando Deus tirou você de um bairro, viu a placa, você entrou por essa porta porque Deus tinha algo para fazer através de você. Porque é Deus que toca nos corações.